Bom, pessoal, continuando a parte de divisão, no mapa mental, eu vou fazer o exercício 2C, tá? Agora, a gente vai dividir um polinômio por um monômio. No exercício 1, que é o vídeo anterior, a gente fez divisões de monômios. Agora, vamos fazer divisões com polinômios. Qual é a diferença? A quantidade de termos, tá? É só isso. O processo é o mesmo do que na divisão anterior que a gente fez, ok? Como eu vou fazer agora para dividir todos esses meus monômios por esse monômio? Ó, pense, um polinômio é formado por vários monômios, então eu vou dividir eles separadamente, tá? Então eu vou dividir cada monômio com o meu monômio. Vou montar em forma de fração, tá? Primeiro, montar em forma de fração. Então, aqui eu tenho 3 monômios. Eu vou fazer 3 divisões, ok? Então, quanto a quantidade de monômios é a quantidade de divisão que eu vou fazer, tá? Então, aqui o primeiro é 81b elevado à quarta. Então, eu vou copiar aqui o meu 81b elevado à quarta e vou dividir ele por 9b. Então, 9b aqui embaixo da minha fração. O meu segundo monômio é o 27b elevado ao cubo. Então, eu vou copiar ele aqui e vou dividir por 9 também, 9b. O terceiro é menos 63b ao quadrado. Então, menos 63b ao quadrado. Vou dividir por 9b. Por que eu vou dividir todos por 9b? Porque todo o meu polinômio está entre o parênteses. E esse parênteses está sendo dividido por 9b, ok? Então, agora, eu vou dividir um por um. Então, aqui, ó, se eu dividir, lembre que eu divido número com número, letra com letra. Quando eu não tenho nada no meu expoente da letra, significa que eu tenho o número 1, ok? Então, eu vou dividir aqui, ó. Meu 9 dividido por 81, ou contrário, 81 dividido por 9. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 81? Ele cabe 9 vezes. Então, menos 81 é 0. Então, aqui eu já achei o meu primeiro. Então, a divisão de 81 por 9 é 9. Agora, eu vou dividir as minhas letras. Lembre, é uma letra com o expoente maior dividido por uma letra com o expoente menor. Quando as letras são iguais, eu copio e subtraio os meus expoentes. Então, na divisão, eu vou subtrair os expoentes. 4 menos 1 é b ao cubo. Então, aqui eu achei que a minha primeira divisão é 9b ao cubo. Pronto, encontrei a minha primeira divisão. Mas vou fazer agora a minha segunda divisão. Então, vou fazer ela aqui. Primeiro, vou dividir número com número. Então, 27 dividido por 9. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 27? 3 vezes. Então, menos 27, 0. Vou dividir as minhas letras. b ao cubo dividido por b elevado a 1. As letras são iguais, eu copio e subtraio os expoentes. Então, vai ficar b ao quadrado. Então, eu encontrei a minha segunda divisão. Então, a divisão de 27b ao cubo
por 9b é 3b ao quadrado. 3b ao quadrado. Quando vocês fizerem a divisão, lembre que vocês vão pegar aqui, ó, esse resultado que está embaixo da chave, tá? Não vão pegar quem está dentro da chave. Vou fazer aqui a minha terceira divisão. Vou puxar ela para cá para ficar melhor, tá? Então, aqui a minha terceira divisão, que é 63b ao quadrado dividido por 9b. Então, eu vou dividir primeiro 63 dividido por 9. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 63? 7. Então, menos 63, 0. Vou dividir agora as minhas letras. Então, b ao quadrado dividido por b elevado a 1 é b, as letras são iguais, eu copio, 2 menos 1, que é igual a b elevado a 1. Ou eu coloco só o b, tá? Não preciso colocar o meu expoente 1. Então, a minha terceira divisão é 7b. Pronto, encontrei a divisão de todo o meu polinômio aqui em cima. Então, todo este polinômio dividido por 9b é igual a 9b ao cubo mais 3b ao quadrado menos 7b. Aqui, eu fiz a divisão com um número e uma letra. Lembrando, eu posso dividir só por número e posso dividir só por letras também, tá? O processo de divisão é o mesmo. Se eu dividir só por número, se eu tivesse só o número 9 aqui, eu ia dividir só os meus números e as letras eu copiaria. Se eu fosse dividir só pelo b, se eu tivesse só o b, por exemplo, eu copiaria todos os números e iria dividir só as letras, tá? Como aqui eu tenho os dois, eu tenho que fazer a divisão tanto de número quanto de letra, ok?